Podcast Tricolor, falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera. Domingão. Esse final de semana não teve rodada do Campeonato Brasileiro, porque tem as eleições, o segundo turno das eleições presidenciais. Não tivemos jogos. Então vamos fazer aí um resumo da semana do São Paulo. Como eu falei pra vocês aí, todo domingo, final de noite, aí vai estar subindo vídeo no YouTube falando do resumo da semana do São Paulo, para você que me acompanha aí, você que é inscrito no canal, que me segue nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, você fica bem informado aí do que acontece no São Paulo. Então se você me segue no canal, ativa o sininho das notificações, que você vai estar sempre recebendo vídeos aí toda semana, pós-jogo, pré-jogo, né, falando dos jogos, falando do que acontece do São Paulo durante a semana, durante todo o dia a dia do clube. E se é a primeira vez que você está curtindo aí o canal Podcast Tricolor, deixe seu like aí, deixe seu comentário no vídeo, comente aí sobre o que você achou do vídeo, o que você acha dos vídeos. E se você gostar do canal, se inscreve no canal aí, divulga e dá essa moral pra gente aí. Mas vamos que vamos, sem mais delongas, né? A semana do São Paulo foi uma semana positiva, começou com o jogo contra o Juventude lá em Caxias domingo passado e também o São Paulo voltou a campo na quinta-feira contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Foram duas vitórias por 2-1. O jogo da quinta-feira, o São Paulo venceu com um gol do Luan aos 48, 49 do segundo tempo, ali no último lance, no apagar das luzes, na bacia das almas. O São Paulo venceu o Atlético Goianiense e com essa vitória entrou de vez na briga por uma vaga na pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro, né, no G8 ali do Campeonato Brasileiro, ou talvez até uma vaga direta através do G6, porque ontem com a vitória do Flamengo na Libertadores, só se confirmou que a gente já sabia, né, o G4 virou G6, então até o G6 dá vaga direta para a fase de grupos e até do G7, sétimo lugar e oitavo lugar, vaga para pré-Libertadores. Quem ficar em sétimo joga um jogo de mata-mata na pré-Libertadores, quem ficar em oitavo tem que jogar 2 jogos. Então o São Paulo com 50 pontos hoje é o oitavo colocado, o sétimo colocado é o Atlético Mineiro com 51 e o Atlético Paranaense também tem 51. É o sexto. Então o São Paulo hoje, para uma vaga direta para a Libertadores, está apenas 1 ponto de diferença, né? Então o que já parecia muito distante alguns jogos atrás, hoje já não é tão distante. E um dado importante que saiu uma reportagem no Globo Esporte, no GE, o São Paulo, depois da final da Copa Sul-Americana, tem tido um aproveitamento de líder no Campeonato Brasileiro, né? Foram 6 jogos, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, foram 18 pontos disputados, o São Paulo conseguiu 13 pontos e, como eu disse, entrou de vez nessa briga e só reforça, né, a minha impressão, a minha opinião de que o Rogério mudou o planejamento do São Paulo por conta das Copas e foi equivocado essa mudança, porque o próprio Rogério vinha sempre falando que o objetivo do São Paulo era classificar direto para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, no início ali, nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, tinha condições de ficar ali entre os 4, né? Todo mundo imaginava que a briga pelo título fosse ficar entre Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, e o São Paulo pudesse aí se colocar ali em 4º lugar e brigar ali por essa vaga no G4, né? Que depois no desenrolar virando G6 ainda ficaria ainda mais tranquilo para o São Paulo. Hoje quem está ocupando esse lugar é o Internacional, que é o segundo colocado, e o Fluminense, que é o 4º colocado hoje. Então o São Paulo teria sim condições de estar à frente do Inter e do Fluminense se tivesse focado totalmente no Campeonato Brasileiro. E esse retrospecto aí depois da final da Copa Sul-Americana, o São Paulo teve um período ali que teve mais tempo de recuperação do time, pôde trabalhar melhor a equipe. O São Paulo deu essa arrancada e conseguiu 2 vitórias fora de casa contra o América e contra o Juventude e conseguiu vencer jogos em casa contra o Curitiba e contra o Atlético Goianiense. Os jogos que o São Paulo não conseguiu bons resultados, um foi em casa contra o Botafogo, que perdeu porque no domingo ali que o Morumbi estava com o gramado prejudicado pela chuva, aquele jogo pós-final ali que o São Paulo voltou a jogar no Morumbi depois da final contra o Independiente Del Valle, que a torcida protestou, e o gramado estava bem ruim, o São Paulo acabou tomando um gol no final e perdeu. E o outro resultado foi um empate contra o Palmeiras, que foi no Allianz com 2 jogadores a menos, né, que pelas circunstâncias do jogo, o resultado foi considerado bom até para o São Paulo, e o São Paulo até, quando estava 11 contra 11, estava jogando melhor até que o Palmeiras, mas acabou tendo um resultado que não foi vitória, mas também não perdeu, né, e a única derrota aí contra o Botafogo. Então fica essa interrogação, será, né, que se o São Paulo tivesse focado realmente no Campeonato Brasileiro, hoje poderia estar mais tranquilo, melhor classificado já, talvez garantido já na Libertadores, né? Mas não aconteceu, o São Paulo jogou a final contra o Del Valle, perdeu, e agora tem essa chance aí de ainda encerrar o ano da melhor maneira possível, né, classificado para a Libertadores, porque para uma equipe como o São Paulo ficar 2 anos sem jogar uma Libertadores é muito ruim. Então São Paulo, mesmo a gente sabendo que o São Paulo
não tem muita condição de se reforçar muito, que vai ter alguns jogadores que vão sair, inclusive, no time do São Paulo, tem contratos que não vão ser renovados, né? E mesmo assim é importante o São Paulo disputar a Libertadores e se colocar num outro patamar, né? Mesmo que seja jogando mata-mata, né? Mas é importante para o São Paulo conseguir essa classificação. Então a semana começou com vitória lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Durante a semana também o São Paulo teve alguns assuntos que foram bastante comentados no São Paulo, né, que foi essa questão do Reinaldo aí, renova, não renova, né? Eu até gravei um vídeo ali que vai ficar no card aí para vocês estarem vendo. Vai estar no o card aí no vídeo sobre que eu dou a minha opinião sobre o Reinaldo, se ele deve renovar ou não. Se você ainda não assistiu esse vídeo, curte lá, vê o que você acha em relação ao que eu penso, e deixe seu like também, deixe seu comentário lá no vídeo. E também a questão da troca do treinador do Sub-20 do São Paulo, né? Saiu o Alex, que rescindiu o contrato depois da eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista. Não tem mais jogos da equipe Sub-20 na temporada. O Alex não ia ficar no Sub-20 no São Paulo e acabou sendo demitido, né? Teve o contrato rescindido. E o Belletti, que era lateral direito do São Paulo, que jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira, vai iniciar a carreira dele como treinador no Sub-20 do São Paulo. Desejamos aí ao Belletti um ótimo trabalho, né? Ele vai começar agora já a preparar a equipe para a Copa São Paulo de futebol júnior do ano que vem. E a Copa São Paulo a gente sabe que é um celeiro que revela jogadores, principalmente nos últimos anos. No São Paulo, muitos jogadores têm sido revelados na Copa São Paulo. São Paulo vem fazendo boas campanhas, sempre foi vice-campeão em 2018, campeão em 2019. Né, o ano passado disputou a semifinal contra o Palmeiras, que acabou sendo campeão. O São Paulo revelou nos últimos anos o Antony, que está aí hoje na seleção brasileira, prestes a disputar uma Copa do Mundo, jogando na Inglaterra, foi revelado uma Copa São Paulo. Então é muito importante o São Paulo disputar uma competição dessa com um bom time para revelar novos jogadores, né? A gente sabe a quantidade de jogadores da base, formados na base, revelados em Copa São Paulo, que estão hoje já no time profissional, né? O Diego Costa, o Igor Gomes, o Nestor, né? O próprio Lisieiro, que vai estar retornando aí do Internacional, que está emprestado para o Internacional, entre outros jogadores, né? O Marquinhos, que nem passou quase pelo Sub-20, já jogou no profissional, já nem está no São Paulo mais. O Luizão, que está saindo também. Então, São Paulo revela muitos jogadores. Então, que o Belletti tenha boa sorte e faça um ótimo trabalho e revele bons jogadores aí para o São Paulo, que o São Paulo precisa da questão financeira e também da questão para reforçar o elenco, né? Precisa revelar aí bons jogadores para reforçar esse elenco do São Paulo, né? E também, nessa semana, né, teve a final no sábado. Ontem aí teve a final da Copa Libertadores. O Flamengo acabou campeão contra o Atlético Paranaense, tricampeão Flamengo da Libertadores, né? A Libertadores que pro São Paulino é um orgulho, né? Dizer que a gente era tricampeão da Libertadores e se orgulhar disso, né? Hoje tem Santos, que já foi tricampeão, depois que o São Paulo foi tri. O São Paulo foi o primeiro brasileiro a alcançar o tricampeonato. Teve o Santos, depois o Grêmio, depois o Palmeiras, agora o Flamengo também alcançou aí o tricampeonato. E se o São Paulo não se organizar logo, provavelmente o São Paulo não vai ser mais o único, não vai ser o maior vencedor da Libertadores, nem estar entre os, né? O São Paulo logo vai ter um tetracampeão aí da Libertadores e esperamos que possa ser o São Paulo no futuro, né? Mas, do jeito que tá, Flamengo, Palmeiras sempre disputando, sempre chegando, é bem possível que alcancem o tetracampeonato antes do São Paulo, né? Mas a gente espera que o São Paulo, né, possa se reciclar e voltar a ser o clube vencedor que a gente conhece, né? E também, para isso, o São Paulo precisa disputar a Libertadores do ano que vem, né? E terça-feira tem um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro, um jogo que vale 6 pontos para o São Paulo, porque o Atlético Mineiro é o 7º colocado, hoje o São Paulo é o 8º com 50 pontos, o Atlético Mineiro, junto com o Atlético Paranaense, tem 51, e o São Paulo joga no Morumbi, confronto direto contra o Atlético Mineiro, na terça-feira, 9h30 da noite. Esperamos que o Morumbi possa ter um bom público, né? Quem sabe a diretoria se toque, né, que o torcedor, tudo que o torcedor tem feito aí pelo São Paulo, e apesar do time não corresponder como deveria, o torcedor sempre comprando a ideia do time, né, e abaixa os ingressos aí, tenha ingresso barato pra gente poder ter o Morumbi lotado nesses últimos 2 jogos do São Paulo aí, no Morumbi, que é contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, né, depois dos 4 jogos que faltam, joga fora de casa contra o Fluminense, também difícil o jogo, e contra o Goiás, 2 jogos difíceis. Então o São Paulo, se quer classificar ainda para a Libertadores, seja na fase de grupos ou seja na pré-Libertadores, o São Paulo precisa conseguir manter esse retrospecto que vem mantendo aí, como eu falei no início, um aproveitamento de líder do campeonato depois do jogo da final da Sul-Americana, nos últimos jogos. O São Paulo precisa manter isso, melhorar o futebol também desempenhado, porque as últimas 2 vitórias, o São Paulo ganhou os jogos, mas não jogou bem, né? Ganhou do Juventude lá em Caxias nessa semana e ganhou do Atlético Goianiense com gol no último lance do jogo, né? Nesse retorno do Luan aí foi premiado com gol, mas não jogou bem. O São Paulo precisa melhorar o futebol aí para
disputar esse jogo contra o Atlético Mineiro, que é uma final de campeonato, né, pro São Paulo, terça-feira. E é isso. A semana do São Paulo foi essa, e vamos que vamos, né? Vamos agora esperar aí para ver o que acontece na terça-feira. Se você gostou aí, torcedor, dessa análise, desse resumo da semana, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e segue a gente lá também nas redes sociais, hein? No Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu vou deixar na descrição aí os links das redes sociais também. E vamos que vamos, né? Vamos São Paulo e, se Deus quiser, conseguir classificar aí para Libertadores aí. Um grande abraço e até a próxima.